Para falar de divisão, devemos tratar agora sobre uma situação vista anteriormente num outro vídeo sobre multiplicação, aquela situação envolvendo repetição. Vejam aqui na tela, se apresenta o 2 se repetindo 5 vezes e é uma conta de mais. E essa situação vimos no vídeo anterior que pode ser resumido com a ideia de que o 2 se repete 5 vezes, portanto existe uma operação que no caso é a multiplicação. 5 vezes 2 igual a 10, pois o 2 se repete 5 vezes. Então nós temos aí essa multiplicação, certo? Vejam só que aí nós temos aqui 5 vezes 2, que é 10, né, gente? Ó, vejam só, 5 vezes 2 é 10. E 10 é o resultado do 2 se repetindo 5 vezes, tá? Agora, consideremos que... Vejamos aqui uma situação onde temos uma divisão, tá? Nós temos aqui 10 dividido para 2. É como se eu tivesse pegado aquele mesmo 10 lá do resultado daquela conta, né? Agora eu estou dividindo por 2, tá? Só que aí, gente, a gente tem que pensar da seguinte forma. A divisão, ela traz a ideia de que a gente tem que pensar da seguinte forma. Quantas vezes o número 2 se repetiu para resultar no número 10? Entenderam? Ou seja, quantos 2 formam o número 10? Outra forma também de entender é quantas repetições do 2 formaram o número 10. Nesse 10 aqui, é possível ver quantas repetições do 2 formando ele. Quantos 2 tem dentro dele? Hein, gente? Tá? Para responder essa pergunta, temos que utilizar um recurso muito importante, a tabuada. Temos aqui que uma repetição 2 é 2. 2 repetições do 2 é 4. 3 repetições é 6. Tem uma quantidade de repetições do número 2 que vai resultar no nosso 10 aqui? É o que a gente está querendo saber. Quantas repetições do número 2 vai ter aqui no 10? Quem é o número que vai indicar a quantidade de repetições que tem no 10? 5, né, gente? São 5 repetições do 2 para formar o número 10. Portanto, este é o nosso resultado que a gente quer saber na nossa divisão. A gente quer saber quantos 2 formam o 10. Então, nós temos aí 5 é a resposta. São 5 números 2. 5 repetições do número 2 que formam o nosso número 10. Vejamos aqui um outro exemplo que a gente pode utilizar também. Agora nós temos 12 dividido para 2. O mesmo raciocínio que a gente vai utilizar. O 12, a gente quer saber quantas repetições do número 2 tem dentro dele. Olha só, temos aqui o 12. Quantos números 2 eu consigo encontrar? Eu consigo formar com esse 12 aqui. Quantos números 2 eu consigo decompor esse número 12? Né, gente? Quantas repetições do número 2? Vamos ver. Uma repetição do número 2 é 2. 2 repetições é 4. 3 repetições é 6. 4 repetições. Mas se eu perceber aqui, tá bem aqui, né, gente? Olha, temos um cara aqui que indica uma quantidade de repetições do número 2 que dá 12. Exatamente o nosso número aqui, que a gente quer saber quantas repetições do 2 tem dentro dele. Que no caso é quanto, gente? Número 6, conforme a tabuada do 2, né, gente? Então vamos lá ver o resultado. O 12 é formado por 6 repetições do número 2. Portanto, o resultado é 6. Tudo bem, gente? É esse o raciocínio da divisão. É com base naquela ideia que a gente viu na multiplicação, no vídeo anterior, que a gente compreende, que a gente traz essa ideia para poder entender a divisão, galera. Vejam aqui duas situações problemas onde vocês podem exercitar essa compreensão. O primeiro problema apresentado aqui, nós temos: Mariana quer dividir 18 livros em caixas, onde cada caixa deve receber apenas 2 livros. Quantas caixas serão necessárias para depositar esses livros? Entenderam, gente? Ela tem ao todo 18 livros. Cada caixa ela vai comportar somente 2 livros, né?
E aí esses 18, é possível formar quantas caixas para comportar todos esses 18 livros? E aí é como se eu quisesse saber quantas repetições do número 2 tem dentro desse 18. Em outras palavras, eu quero pegar o 18 e distribuir em lotes de 2, em lotes de de cada caixa, em lotes de 2, porque cada caixa são 2 livros. Beleza, gente? Então é a mesma ideia. Você pode utilizar a tabuada para poder resolver esse problema, mas é a ideia de divisão que a gente utiliza aqui, e a gente utiliza como recurso a tabuada para nos ajudar. O segundo problema também é o mesmo raciocínio. Vejam só, João pretende embalar 24 bombons em saquinhos, de modo que cada um dos saquinhos, né, pode receber somente 3 bombons. Quantos saquinhos serão necessários para embalar todos os bombons? Mesma ideia, eu quero saber quantos números 3, né? É como se eu quisesse saber quantos números 3 eu consigo formar aqui dentro, ó, do 24. Quantas repetições do número 3 eu consigo achar aqui? Aí você pode fazer essa conta de divisão olhando para a tabuada, né, gente? E aí com isso você pode resolver essa divisão. Um outro raciocínio também muito importante que provém dessa ideia de divisão é a ideia de meio, terço, quarta, quinta, que refere-se a uma forma de entender a divisão a partir de questões que a gente utiliza muito em nosso dia a dia. Vejam só, meio, que também pode ser chamado como metade, é o mesmo que dividir por 2, ok, gente? E aí, ó, metade de 6 é o mesmo que 6 dividido por 2, que resulta em quanto? 3, né, gente? Então vamos lá. Terço. O terço de um número é o mesmo que dividir por 3, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o terço de 6. Também a gente pode falar a terça parte de 6, né? É a mesma ideia. 6 dividido por 3, que resulta em 2, tá, gente? Nesse caso. Quarta. A quarta, que podemos dizer também como quarta parte, ela traz a ideia de divisão por 4. Como, por exemplo, se a gente pergunta, a quarta parte de 8 é quanto? Basta pegar o 8 e dividir por 4, que resulta em 2, conforme vocês estão vendo aí no vídeo, tá? A quinta parte, que refere-se à quinta parte de um número, é o mesmo que pegar o número e dividir por quanto? Por 5, ok? Então temos aí como exemplo a quinta parte de 20. Pegamos o 20, divide por 5, que resulta nesse caso em 4, tá, gente? Temos aí um exercício para vocês tentarem fazer, tá? Ó, a metade de 40 é quanto? Aí você vai tentar resolver, tá, gente? O terço de 12 é quanto? E um probleminha aí para vocês tentarem resolver aí. Pausem o vídeo e tentem resolver, tá bom, gente?